série Produtor no Centro do PwC de Tech Innovation Podcast, onde o agro de verdade mostra sua cara e abre as porteiras para inovação e tecnologia. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou a Natália, goiana de Pé Rachado, com muito orgulho, nascida e criada no Cerrado. E é um prazer estar aqui com vocês nesse último episódio da nossa série Produtor no Centro. Eu sou agrônoma e aqui na nossa consultoria de inovação eu sou responsável pela nossa comunidade de produtores rurais. Nosso grande propósito aqui, como consultoria, é trazer o produtor para o ecossistema de inovação, dar voz, fazer com que ele seja ouvido e entender o que ele precisa. Então, é entregar solução para quem está lá na ponta. Por aqui, a gente consegue reunir startups, corporações, o produtor rural, universidades, institutos de pesquisa, investidores. Então, muita gente fazendo o agro acontecer. E vocês devem ter acompanhado nossos 2 primeiros episódios, né? No primeiro episódio, a gente trouxe Daniel Girello, produtor de grãos. No segundo episódio, Sérgio Pelizer, trazendo a pecuária para a mesa. E hoje, estou muito feliz aqui de receber alguém para falar da cadeia das frutas. Então, a gente sai dessas culturas tradicionais e dá voz para as frutas também, uma cadeia super importante para o nosso agro. E aí, vou trazer um pouquinho da história do Richard aqui, né, da empresa que ele representa. Então, cerca de 30 anos atrás, um pagamento de uma dívida em terras, né, a um vendedor de frutas que honrou os seus honorários, né, do advogado, e com uma participação nas referidas áreas de melão, em que anos depois teve o aporte de conhecimento técnico de um agrônomo nato, surgiu a maior exportadora de frutas frescas do país, que exporta mais de 200 mil toneladas de melão e melancia por ano, e empregam mais de 6 mil funcionários por safra e produzem mais de 24 mil hectares de terras próprias. Mas eu não vou ficar aqui contando essa história não, porque o nosso convidado está aqui para isso, para nos contar como que é, né, a realidade da Agrícola Famosa. Então, Richard, estamos aqui com o Richard Miller, ele é CEO da Agrícola Famosa. Seja muito bem-vindo, Richard, é um prazer ter você aqui. E aí eu abro a nossa conversa pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho dessa história, do negócio da Agrícola Famosa, como vocês estão posicionados hoje no mercado. Muito obrigado, Natália. Primeiro, eu queria agradecer a PwC, a GTech Innovation, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre a Agrícola Famosa. A Agrícola Famosa, ela tem 14 fazendas que estão localizadas no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco. A Agrícola Famosa está inserida no bioma Caatinga, né, e na nossa região é o semiárido mais populoso do planeta. Nós plantamos 10 mil hectares de melão e melancias por ano, né. Eu vou dar uma ideia em cada hectare de melão você tem 5 mil metros de canteiros, né. Então 10 mil vezes 5 quilômetros, né, 5 mil metros, você vai ter 50 mil quilômetros de canteiros. Então, a volta ao mundo na zona do Equador dá 40 mil quilômetros. Então, quer dizer, com a quantidade de canteiros que a gente planta, com os metros lineares de canteiro, a gente dá a volta ao mundo e ainda sobra um pouquinho. Sobra é o que a gente faz por ano. Então, a gente tem uma produção, como você falou, de 270 mil toneladas de melões e melancias por ano, né? Produzimos diversos melões, melão galha, cantaloupe, amarelo, pele de sapo, aquele dino, né? Que é um melão branco, bem doce, com manchas verdes. E produzimos também várias melancias para vários mercados. Então, melancia pequenininha, micro melancia, melancia mini, a grande, a para processado. A maioria sem semente, melancia sem semente. Nós exportamos 75% do que nós produzimos e 25% vem para o mercado interno. Nosso principal mercado é a Europa, né? Fornecemos para quase todos os países da Europa, mas enviamos também para Estados Unidos, Mercosul e Oriente Médio. Nosso market share, em termos de exportação de melões e melancias, está em 60%. Então, 60% de todo
o melão e melancia que é exportado do Brasil é produzido por nós, pela Agrícola Famosa. Eu vou falar do mais importante que eu acho da Agrícola, né? Porque eu acho que a gente está numa posição muito boa no mercado, que é o nosso pessoal, né? A gente tem uns colaboradores muito dedicados, muito competentes. Hoje a gente tem 6.500 colaboradores de campo, que trabalham no campo. Temos um quadro técnico de 47 agrônomos e biólogos, que são muito dedicados, é um pessoal que busca a tecnologia, né, busca resolver os problemas, e temos mais 50 técnicos agrícolas, que dão apoio na produção da fazenda. E mais o pessoal de packing house também, alguns tecnólogos de packing house. Então, eu acho que o grande diferencial da Agrícola Famosa é o pessoal que ela tem, né? Acho que isso que faz E fruticultura é uma cultura que depende muito da mão de obra. Então, se a pessoa não estiver fazendo algo que ela realmente goste, né, você vai ver nos resultados. Então, a gente procura tratar super bem o nosso pessoal e é muito grato a eles, né, pelo trabalho que eles nos dão, né, nos devolvem. Eu sei também que a Agrícola Famosa não tem só o negócio das frutas, né? Ela deixou também de ser só o negócio das frutas, e desde 2016 vocês têm a Top Bio, que tem aí o olhar para controle de pragas e doenças com o uso de biológicos, né? E eu sei também que vocês acabaram nesse movimento implementando práticas de agricultura regenerativa nesse cultivo, né, de melão e melancia. E aí eu queria entender, né, como que uma coisa foi puxando a outra e como que foi esse processo, né, de tornar a produção, né, uma produção regenerativa. E eu sei que você foi o principal responsável por essa mudança também, não? Conta pra gente um pouquinho de onde veio e como que foi esse processo. Há 5 anos atrás, houve uma mudança societária na Agrícola. Então, a Agrícola ela vendeu parte das ações dela para uma empresa espanhola. E nesse momento eu estava eu sou agrônomo também, né? Mas eu estava na administração, na parte administrativa financeira da Agrícola. E o sócio, que era um outro sócio agrônomo também, ele cuidava do campo. Então foi quando a empresa espanhola comprou parte da Agrícola, esse sócio decidiu sair. Daí eu tenho uma experiência de campo do passado, eu já estava há mais ou menos 8 anos na administração da Agrícola, mas era responsável por algumas áreas da produção. Daí eu decidi ir para o campo, que na verdade é o que eu mais gosto, né? É produção. E daí, primeiro ano, né, aquele nervosismo enorme, e eu falei, bom, a gente não vai perder para praga, né? Não vamos perder para praga. Eu não vejo cultura nenhuma que perde para praga, e na verdade melão perde muito para praga, porque você tem a minadora, a mosca minadora, você tem a mosca branca que transmite viroses. Daí eu falei, bom, o que eu vou fazer, eu vou incrementar o uso de defensivos, vou usar o que precisar, mas vamos segurar as pragas. Então a gente chegou a usar de 30% a 50% a mais de defensivos. Né? Eu entrei e falei, bom, eu tenho que mostrar o resultado, né? E daí o que aconteceu? Falei, bom, alguma coisa está errada aqui, né? Não está funcionando. Então eu contratei uma doutora em entomologia, né? A gente criou um laboratório de entomologia e começou a fazer teste com os defensivos. Daí a gente notou que a maioria dos defensivos, pela lei brasileira, o defensivo tem que matar 80% das pragas, né? E nos testes que a gente fez com os defensivos que a gente usava, que são defensivos de alta tecnologia, né? Porque a gente exporta para a Europa, você não pode ter resíduos, né? E o que aconteceu é que quase 100% dos defensivos tinha um só que matava um pouco mais, matavam 15% das pragas. Né, a gente fazia teste de laboratório em containerzinho, espirrando, os testes que se faz, que a gente aprendeu na faculdade, e a entomologista tinha muito mais prática nisso. Então não matava 15% o defensivo que a gente estava usando. E a água, para você ter uma ideia, mata 10%. Né? Então você está pagando uma fortuna. A gente gastava, na época, mais ou menos 30 milhões em defensivos, para matar 5% a mais do que a água mata. Daí o que acontece? Chega a uma conclusão que não funciona, defensivo não funciona, né? Um negócio crítico, né?
E a Agrícola Famosa, a Top Bio foi criada em 2016, mas desde 2010 a Agrícola Famosa fazia testes com biológicos, né? Tanto com macro, né, biológicos, os insetos, predadores, parasitoides, como com microbiológicos, né, fungos, bactérias. E a gente nunca teve aquela segurança de falar, bom, eu vou deixar de lado os defensivos químicos e vou entrar de cabeça nos defensivos biológicos. Mas numa situação dessa, você não tem muita escolha, né? Eu estou contando essa história porque eu acho que isso acontece com várias fazendas que mudam, né, o manejo, né, mudam de químico para biológico. Então a gente começou a fazer um trabalho, antes de terminar a safra, né, a gente começou a fazer um trabalho de vários testes em laboratório dos defensivos biológicos também. A gente já trabalhava com macroparasitoides, né, com uma vespinha que parasita a larva da minadora, mas a gente trabalhava de uma forma sem acreditar, né? Então você soltava as vespinhas, logo depois você aplicava um defensivo químico, que você matava as vespinhas, matava tudo, né? Então a gente mudou radicalmente. Bom, em relação ao solo, né, que era um problema grande que a gente tinha também, no melão acontece muito o que a gente chama de morte súbita. Então a planta ela vai se desenvolvendo bem até um certo estágio. Uma semana antes de você colher, a planta morre, né? Então a gente chama de morte súbita, que a raiz ela já está muito infectada, né, muito parasitada por fungos, e quando a planta começa a exigir um pouco mais da raiz, ela se colapsa, né? Então nós buscamos a ajuda do Fernando Andreotti, né, com o DNA de solo, que em síntese, o DNA de solo ele te dá quais são os patógenos que você tem do solo e você busca uma solução direcionada para o problema que você tem. No final de 2020 também, que foi algo que aconteceu com a Top Bio, né? A Top Bio, a gente criou a Top Bio justamente porque a gente não tinha na região Nordeste empresas que trabalhassem com bioinsumos, né? Com controle biológico. Então eu convidei um colega meu, o Marcos Bellini, né? Que é o nosso sócio na Top Bio, e ele começou um trabalho desde 2016. Mas tem aquela história que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então a gente nunca entrou forte com o controle biológico. Na verdade, a Top Bio ela começava a vender para outros produtores, mas em casa mesmo a aceitação era... E realmente é difícil, é uma responsabilidade muito grande você mudar a chave. Então, nesse contexto, eu estava nesse primeiro ano, né, que sofri bastante no campo e aprendi na prática realmente o que funcionava e não funcionava. A gente decidiu trabalhar em 4 pilares, né? Então, o primeiro pilar é a regeneração, a restauração do solo, né, que seria o mais importante, a meu ver, né? Então, baseado nesses estudos de DNA do solo, a gente também mapeou todos os nematóides de cada lote da fazenda, né, que era um problema que a gente não enxergava, mas era um problema muito grande, porque o nematóide ele fura a raiz da sua planta e é uma porta aberta para a entrada de patógenos, né, de fungos que vão causar as doenças. Então nós começamos a trabalhar com biológicos direcionados aos problemas que a gente tinha. A gente começou com rotação de... A gente voltou ao que a gente aprendeu na escola. Rotação de cultura nos solos que estavam mais degradados, que a gente fez um mapeamento. Eu busquei os 3 anos passados para ver como estava a produtividade. Então, nos solos que a gente estava sempre abaixo da produtividade esperada, não foram plantadas essas áreas, então a gente entrou com rotação de cultura, adubação verde, e no restante da área, que foi quase 7.500 hectares, a gente entrou com plantio de sorgo, um sorgo forrageiro, e a gente usou a palha para fazer composto, né? Então começamos com a utilização de praticamente, no outro ano, né, no segundo ano, em 2021, a gente entrou praticamente com 10 toneladas de composto por hectare. E esse composto todo aditivado, eu estava falando do on-farm, né? Então
nesse momento, a Top Bio também, ela desenvolveu meios de cultura para você, que não tinha nem lei ainda de on-farm, né? Não tinha lei se podia ou não podia, então pode, né? Então, a gente começou a multiplicar os fungos e bactérias nas fazendas, né? A Top Bio desenvolveu meio de cultura para essa multiplicação, tanto para fungos como meio de cultura para bactérias, e a gente começou a entrar massivamente com esse controle biológico, né? Eu lembro que anos atrás você tinha várias empresas que chegavam para a agrícola e falavam, bom, eu tenho aqui uma bovéria, por exemplo, né? Um fungo que funciona muito bem para ácaro, né? Então eles vinham com, eu tenho uma bovéria aqui, quanto eu aplico? Aplica 1 litro por hectare. Bom, 1 litro por hectare você aplica, não faz nem coceguinha no ácaro, né? No seu problema. Daí, vamos dizer, 1 litro custava R$120. Daí, se você aplicasse 10 litros, que a gente fazia teste, funcionava. Mas 10 litros é uma aplicação de R$1.200, que você tem que fazer praticamente semanalmente. Então, inviabiliza. E com o farm, você conseguia produzir esse mesmo produto por 50 centavos. Então, em vez de você aplicar 10 litros, você aplica 20. Né? Então, você controla muito bem. Então, a gente entrou massivamente com o farm. Em cada fazenda, a gente tinha uma planta de produção de on-farm. Entramos com essa parte de rotação de cultura. A gente aditivava também o composto, aditiva até hoje, né? O composto com biológicos, né, antes de aplicar o composto no solo, e a gente teve ótimos resultados, né? Daí o segundo pilar que a gente decidiu trabalhar foi a parte de controle de pragas, né? Entrando 100% não, a gente tentou 100%, mas a gente hoje trabalha no solo 100% de controle biológico, na parte aérea, né, que é mais pragas e doenças, a gente trabalha com 70% biológico. Quer dizer, as pragas a gente controla muito bem com controle biológico, as doenças ainda não, né? Acho que está aparecendo muito produto novo, mas a gente ainda não consegue controlar. Mas resultados incríveis, assim, se você compara o que era antes com defensivos químicos e o que é hoje com controle biológico, dá a sensação de que o defensivo químico você atiçava a praga a se multiplicar. Né? Acho que o simples fato de você não aplicar o químico, parece que a praga fica mais calma. Né? É estranho, mas é o que aparentava. E o controle biológico, no final das contas, ele realmente funciona. Se bem aplicado, né? Tem toda a parte de campo que você tem que aplicar na hora certa e tem que testar quando é reaplicação, quanto tempo ele dura no campo. Mas eu acho que é uma alternativa que eu acho que daqui para o futuro, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que esse é o caminho que a agricultura deve seguir. Daí tem o terceiro pilar, que é o manejo hídrico, que você é doutora, né, em irrigação. Então, nós consultamos também era um colega meu de faculdade, a C3, André Fernandes, né, ele tem mais 2 sócios, para nos auxiliar, porque agrônomo não entende de irrigação, né? Esse é um negócio incrível. Você coloca lá, irrigação, ninguém entende de irrigação. Parece que passou na prova. É a última disciplina do curso, quase. Tá. Mas ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção. Só então, quem vai lá se especializar. Exatamente. Eu falo, bom, vamos reunir aqui, vamos fazer uma reunião, vamos entender de irrigação. Daí você pergunta, ninguém entende de nada. Então vamos contratar a consultoria. Daí trouxemos o André, né, com a empresa C3, e começamos a fazer ele começou a fazer um trabalho, a gente chegou a reduzir 50% da água que a gente utilizava na irrigação, né? Porque, na verdade, quem trabalha com irrigação deve saber que o excesso de água mata também, né? Não é a falta d'água só que mata, o excesso mata. Então, hoje a gente pode dizer que acho que a gente está com uma irrigação muito controlada em termos de pegada d'água. Por exemplo, o nosso melão, para você produzir 1 quilo de melão, você utiliza 120 litros de água, que é um volume bem baixo, se você comparar uma banana que usa 780 litros para produzir 1 quilo de banana, um tomate que usa o dobro do melão, usa quase 300 litros. Então a gente conseguiu, acho que chegar bem no limite da utilização de água. Isso deu também um resultado enorme. E o quarto pilar que a gente trabalhou foi o manejo de fertilizantes, né? Então trabalhamos com curvas de absorção de cada variedade que a gente tinha,
porque todas as empresas trabalhando com melão, elas têm esse manejo de fertilizantes muito antigo, né, de variedades bem antigas de melão. E hoje você tem variedades de melão muito mais produtivas, né, mais exigentes. Então a gente começou a fazer as curvas de absorção de cada variedade de melão. A gente diminuiu a lixiviação de adubos, porque nessa curva de absorção você sabe quanto e quando aplicar cada adubo, né, cada nutriente. E, na verdade, a gente aplica todos os dias, né? Então é bem fina a adubação. E uma coisa bem interessante com todo esse trabalho de solo, né, com a aplicação de vários micro-organismos do solo, foi o retorno à utilização de fertilizantes básicos, né? Então, hoje a gente não trabalha mais com nitratos, né? Então, nitrato de cálcio, nitrato de potássio. Então, hoje a gente trabalha basicamente com KCl, cloreto de potássio, ureia e gesso, né, como fonte de cálcio, e MAP granulado, né? Então, o nosso custo de adubação despencou, é muito baixo. E os resultados de todo esse trabalho, né, que a gente pode dizer que é uma agricultura regenerativa, a gente aumentou em 50% a nossa produtividade. É algo interessante, né? Mas você olha os números, a gente conseguiu chegar a 50% de produtividade. Então, foi uma mudança assim, não espontânea, né? Pela historinha que eu contei, mas hoje a gente está bem satisfeito com os resultados que a gente tem. E aí, além da Top Bio, vocês também recentemente lançaram a Top Link, né? Para desenvolver essa cadeia de logística, para acelerar essa entrega para a fruta pro europeu, né, pro mercado lá fora. Qual que é a missão desse negócio de frete marítimo, né? E é realmente fazer o europeu provar a fruta na sua melhor qualidade? Então, Natália, a gente partiu novamente de um problema, né, que a gente tinha, que era o frete marítimo. Os barcos que têm saída semanal muitas vezes atrasavam, né, e as condições que a fruta chegava, além de... O melão é uma cultura semanal. Então, toda semana tem que sair um barco indo para a Europa. E se você atrasa uma semana, o europeu não vai comer 2 vezes a fruta que ele não comeu na semana passada. Então, você bagunçava todo o mercado com o atraso do barco, você chegava com uma fruta com uma qualidade inferior, né, ao que você queria. E com a criação da Top Link, a gente alugou barcos, né? São barcos dedicados. A gente alugou barcos, a gente faz todo o trabalho de transporte da fazenda em carretas refrigeradas até o porto. No porto, a carreta fica esperando e a fruta é retirada imediatamente da carreta e colocada no porão refrigerado do barco. E o barco ele é muito mais rápido do que esses barcos de container, né? Porque a gente trabalha com portos direcionados. Então, a gente, em vez de ter 15 dias, por exemplo, de Natal, que é o porto que a gente trabalha, para o primeiro porto de parada na Europa, que é na Espanha, a gente demora 8 dias com o barco nosso. Então, é uma fruta que chega muito mais rápido. A fruta chegando muito mais rápido, você pode colher ela um pouquinho mais tarde, né? Você pode, que é o que a gente faz para o mercado interno, né? Você pode colher ela um pouquinho mais tarde, com um teor de açúcar mais alto, com um sabor melhor, né? Então, acho que isso fez uma diferença grande também. A fruta chega mais rápido na Europa, o cliente, porque na Europa o consumidor ele não faz como no Brasil, muitas vezes a gente faz que vai no supermercado, faz a compra do mês, né? Lá eles vão quase que a cada 2 dias eles passam no supermercadinho que é perto da casa dele, então ele compra um melão. Se o melão tá bom, semana que vem ele vai comprar outro, né? Se o melão tá ruim, daí passa um mês até ele esquecer que estava ruim, ele compra outra vez. Mas isso fez com que a gente aumentasse as nossas vendas na Europa também. A gente aumentou ano passado quase que 15%. Esse ano também estão pedindo para a gente aumentar novamente. Mas a gente vai aumentar alguma coisa, mas com muita cautela, né? Porque
as áreas já são grandes, né? A gente planta 10 mil hectares, qualquer 15% ou 20% são 1.500, 2.000 hectares a mais. Então é um pouquinho complicado. Mas a gente ficou bem satisfeito dessa mudança também na parte de logística. Bom, gente, vocês viram aí que tanto com a Top Bio, com a Top Link, né, como eu disse anteriormente, a Agrícola Famosa indo muito além das frutas, mas também permanecendo nas frutas, que recentemente vocês anunciaram a compra da El Abuelo, é uma produtora de frutas, né, espanhola e também tem terras na África. E como que esse investimento na El Abuelo está alinhado com a visão de longo prazo de investimento da Agrícola Famosa, Richard? Então, nós temos uma empresa já na Inglaterra, né, que chama Melon & Co. Ela recebe a nossa fruta e faz a distribuição na Inglaterra, né? E na Inglaterra a gente chegou a um market share de 80%, né? Então a gente trabalha muito bem na Inglaterra com essa empresa. E há mais ou menos um mês atrás, ou um mês e meio, a gente adquiriu El Abuelo, né, que é uma empresa espanhola. Eles plantam, acho que uns 400 hectares na Espanha, plantam 200 hectares na África, no Senegal. A ideia aqui que é fechar os 12 meses por ano, né? Então você tem o seu cliente e o seu cliente busca isso, né? Busca um fornecedor que forneça durante os 12 meses por ano. E como na janela do Brasil a gente tem 7 meses, então a gente decidiu complementar com o El Abuelo, que ele não só produz, mas ele compra muito melão de terceiros e comercializa. Então a ideia foi realmente fechar essa janela, né, do fornecimento durante o ano inteiro. E para ter uma ideia financeira, né, o faturamento da Agrícola no último ano foi de 1,2 bilhões, né, e essas outras empresas, que a gente chama de empresas satélites, Top Plant, que é uma empresa de mudas, Top Bio, Top Link, Melon & Co. A Buelo ainda não entrou no bolo, né? Elas faturam mais 300 milhões. Então, o faturamento final, vamos dizer, do Grupo Agrícola Famosa chegou a 1,5 bilhões no ano passado. Caramba, muita coisa, né? Melhorando e aumentando o escopo do negócio. Super bacana. Bom, gente, chegou a hora mais adorada desse podcast, que chegou o nosso quadro Solta o Verbo. Então, produção, por favor, solta a vinheta. Solta o verbo! Bom, Richard, o nosso quadro aqui é trazer aí um converseiro mais sincero ainda. Então, vou trazer aqui algumas perguntas que vieram da comunidade ou do nosso time para você. E aqui você pode manter aí o compromisso com a verdade, botar o fogo no parquinho se for preciso. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do Cláudio, da startup da Toco. Bom dia, sou Cláudio Bastos, engenheiro, mestre em sustentabilidade pela PUC-Rio. Há 6 anos atrás, nós fundamos a Toco Engenharia com um propósito único de desenvolvermos um recipiente biodegradável, porém que a matéria-prima fosse material descartado pela indústria, sendo polpa, sendo bagaço, respeitando muito a economia circular. Nesse conceito, nós estamos diante de uma grande oportunidade, fazer uma pergunta para o maior produtor brasileiro de frutas. Melhor do que uma pergunta, talvez seja uma provocação. A geração de polpa da sua indústria poderia ser convertida em recipiente? Bom, Cláudio, vou explicar um pouquinho como é o ciclo do melão, né? O melão a gente planta, depois tem o florescimento, a gente solta as abelhas, né? A abelha é essencial para a gente, tem a polinização, e a planta continua lançando flores femininas. Então, é meio contínuo, né, o pegamento de frutos no melão. Então, quando a gente faz a colheita, a gente colhe os frutos que estão no ponto, né, na qualidade de comercialização, e a planta começa a decair. Então, ela fica muito fruto no campo, né? Então, para você ter uma ideia, um campo que já foi colhido, ele fica com aproximadamente 5.000 quilos de melão e mais uns 5.000 quilos de rama, né? Eu não sei se a gente antes tinha criação de gado, né? E mandava muito melão e rama para o gado. Daí a gente parou com a criação de gado e hoje esse resíduo ele é incorporado no solo.
depois que a gente tira o plástico de cobertura dos canteiros, né, tira a irrigação, a gente entra incorporando esse material no solo. Né? Se houver interesse em conversar um pouco mais e se realmente tiver alguma finalidade, a gente está à disposição. Muito bom, uma oportunidade aí para a Toco, então. E agora vamos aqui para a segunda pergunta, que é do Lucas, da Cia Carbon, que é uma startup que utiliza extrato de alga para a produção de biofertilizantes. Oi, Lucas Welch da Cia Carbon aqui. Gostaria de agradecer a PwC pela oportunidade e parabenizar o pessoal da Agrícola Famosa pela sumidade que eles se tornaram na fruticultura global. Eu queria perguntar sobre o uso, né, de extratos de alga, no meu caso, mas de produtos biológicos na fruticultura e como esse consumo mais consciente, né, esse consumo mais de produtos orgânicos, esses consumidores mais antenados têm mudado eventualmente o manejo da fruticultura como um todo. Como é que a Agrícola enxerga isso e quais os próximos passos para essa cadeia? O nosso calcanhar de Aquiles, né, acho que de todo fruticultor que exporta, é o resíduo na fruta. Então, a Europa ela tem o limite, ela tem os defensivos que você pode usar e cada defensivo tem o limite mínimo de resíduo, né, o LMR. E isso você mandou uma fruta com alto resíduo ou resíduo acima do limite, você pode quebrar a empresa. Então isso é seríssimo. Então toda semana a gente, logo depois da primeira colheita, né, da semana, na segunda-feira, a gente coleta frutas no packing house, na casa de embalagem das frutas, e envia para laboratórios para ver os resíduos. Né? A gente analisa todos os resíduos. E você tem a Alemanha, por exemplo, que é pior ainda do que a Europa. Ela aceita 30% do nível de resíduo que a Europa aceita. Então, você tem algum defensivo, vamos dizer que o limite de resíduo é 0,1, a Alemanha aceita 0,03 e ela aceita só 5 resíduos. Né? Se você tiver mais do que 5 resíduos também, eles não aceitam sua fruta. Então isso é seríssimo em toda a agricultura, toda a fruticultura de exportação. E com relação à alga, a gente utiliza muita alga, muita alga. A gente está numa região de muito estresse, né? Um calor muito forte, e a alga ajuda bastante a diminuir esse estresse da planta. Então a gente tem bastante interesse também em conversar com ele. Olha lá, Lucas. Então fica aí a oportunidade também de se conectar com a Agrícola Famosa. Muito bom. E agora aqui, partindo para a nossa terceira pergunta, a pergunta do Thiago aqui do nosso time. Hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas, mas só está em 23º no ranking de países exportadores. Por que isso acontece? E como a nossa fruta é vista lá fora? A fruticultura brasileira ela é muito nova, né? Então, eu acho que tem muito a evoluir, né? Tem que se adequar aos critérios de exportação. As frutas que a gente vê na Europa hoje, né? Manga, melão, você tem figo, você tem várias frutas que são exportadas, elas são muito bem vistas, né? Uma fruta... O pessoal gosta de fruta do Brasil, né? País tropical e tem realmente um carinho pelo Brasil. E as frutas chegam muito bem. Agora, do Brasil, o Brasil é um país muito populoso, né? O consumo pela população, 220 milhões de pessoas, quer dizer, o consumo de fruta é muito alto. Nós somos os maiores produtores de abacaxi do mundo, de melão, eu acho que não, a Europa produz muito melão, né, mas mamão. Então a gente é campeão em produção de várias frutas, só que são todas consumidas no Brasil, né, e eu acho que tem que evoluir um pouco mais, tem que amadurecer um pouco mais essa fruticultura de exportação para caminhar para a exportação. Bom, gente, caminhando para a nossa quarta pergunta aqui, a pergunta do João Pedro, do nosso time também. Quais os desafios vocês têm enfrentado no campo e de que forma vocês têm direcionado os investimentos nesse sentido?
O maior problema que a gente tem hoje, né, o maior desafio é mão de obra. Então, cada vez menos a pessoa quer trabalhar no campo, né, é um trabalho realmente árduo, né? Então, um dos desafios é mecanizar. Então, o problema é que a fruticultura ela precisa de muita mão de obra, né? Então, realmente é buscar tecnologia para você mecanizar, né? Já tem várias mecanizações na Europa, mas são todas de custo muito alto. Então, a gente está fazendo um trabalho muito grande interno, né? Buscando também auxílio fora, para criar máquinas que você consiga substituir, em parte, a mão de obra, né? Então, esse é um dos desafios. A gente já trabalha hoje, a gente busca muito tecnologia, né? Sempre buscou na Agrícola Famosa. Então, hoje, o que a gente tem de tecnologia, vamos dizer, são tratores com GPS, né? Com telemetria, que você consegue ver a rotação do trator, então você consegue moldar o seu operador a trabalhar com a rotação certa em cada operação que ele vai fazer no solo. A gente trabalha com drones também na parte de pulverização. A gente tem ideia de montar um packing house também, para ter uma ideia desses 6.500 colaboradores que a gente tem de campo, 1/3 é de packing house. Então, 1/3 é do pessoal embalando fruta nas casas de embalagem. Então, a nossa ideia é criar 2 packing houses. A gente tem hoje 16 packing houses, né? Então, é criar 2 packing houses centralizados e totalmente automatizados, né? Então, os packing houses vão receber frutas das fazendas e a ideia é que pelo menos trabalhe 2 turnos, mas que seja totalmente automatizado. Então, eu acho que tem vários desafios, né? Outro também é a parte de tentar trabalhar 100% com defensivos biológicos, né? Esse é um sonho, na verdade, nosso, né? Mas eu acho que vai acontecer, porque cada dia chegam produtos novos, né, no mercado. Acho que o Brasil tem um crescimento muito forte nessa área de biológicos. E eu acho que, questão de 2 anos, por aí, eu acho que a gente já deve estar 100% biológico. E o desafio de mão de obra aqui é o que ecoa com a nossa comunidade, viu, Richard? Todo produtor que passa por aqui é o que mais aparece, é o que mais a gente escuta. Então, é um desafio que vai até além do setor, né? Que vai além da indústria do agronegócio. Então, a gente realmente tem que unir forças para conseguir avançar no sentido de conseguir suprir essa necessidade de mecanização, de substituir essas pessoas, né? Que não estão mais dispostas a estar no campo. Exato. Bom, gente, a gente está chegando no final. Que triste, né? Mas eu fico muito agradecida por ter recebido aqui o Richard. Richard, muito obrigado por ter topado estar conosco. Foi um prazer te receber. Fique à vontade aí também para deixar um pensamento, as palavras finais para o nosso episódio. Muito obrigado, Natália. Para mim também foi um grande prazer. Eu queria fazer uma consideração final relacionada à agricultura do Brasil, né? Eu tive a oportunidade a gente exporta para vários países, então a gente sempre vai visitar os clientes e daí a gente acaba indo para o campo também, né, para conhecer a agricultura e ver se a gente consegue trazer alguma coisa para a gente, né, que nos ajude. Então eu visitei agricultura na Europa, em vários países da Europa, na África também, Senegal, nos Estados Unidos, América do Sul. E o que eu tenho aqui a dizer, né, que o agricultor brasileiro, o produtor brasileiro, ele é muito mais tecnificado do que o agricultor do resto do mundo, né? Ele é muito mais criativo, eu acho que é muito criativo mesmo o agricultor brasileiro. Ele é muito mais responsável, né, em termos de sustentabilidade, em termos de meio ambiente. E a gente saiu, essa história que eu contei do controle biológico, né? A gente saiu na frente de todo mundo em relação ao controle biológico, né? A Europa já tinha muito controle biológico, mas dentro de estufas, né? O negócio é você usar o controle biológico dentro de estufas. Outra coisa é em campo aberto, né? E essa parte de on-farm também, né? Que hoje no Brasil acho que tem empresas enormes, né? De produção de grãos, de várias culturas, cana-de-açúcar, né? Que trabalham com defensivos biológicos, então a gente está muito na frente de vários outros países. E o que eu queria dizer é que
se não houvesse, né, um protecionismo nos outros países, que a gente sofre muito com isso, pagando impostos para mandar frutas para a Europa, eu acho que o Brasil ele dominaria ainda mais a alimentação mundial, né? O Brasil tem um potencial absurdo, né? Então é um voto de confiança na agricultura brasileira, que a gente está muito na frente da agricultura do restante do mundo, né? E só tenho que dar os parabéns, né, para os agricultores brasileiros. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Natália. Imagina, um prazer te receber, Richard. Muito orgulho da nossa agricultura brasileira, muito orgulho de quem produz, quem está no campo, passando perrengue, né, enfrentando vários desafios, mas fazendo o agro de verdade acontecer. Bom, pessoal, e com esse terceiro episódio, nós chegamos, né, ao final da nossa série, Produtor no Centro. Você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Espero que nos encontremos por aí nas nossas redes sociais, nas nossas iniciativas, nos nossos eventos. Por aqui, a gente vai continuar falando de agro, falando do que funciona, falando do que não funciona e trazendo o produtor para a mesa, que é o nosso grande objetivo, construir juntos esse agro cada vez melhor, cada vez mais sustentável, cada vez mais competitivo. Acompanhe as nossas redes sociais, fiquem ligados, por lá vocês acompanham tudo que acontece por aqui e eu aguardo vocês. Até a próxima!